Olá pessoal, meu nome é Daniela, eu sou maquiadora e no vídeo anterior eu preparei essa pele pra vocês, que é uma pele bem leve, tá? Onde eu consigo ver as manchinhas e parece uma pele mesmo, natural. E agora, com a sobrancelha pronta e a pele pronta, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz um esfumado degradê, tá bom? Eu vou iniciar aplicando o corretivo na minha pálpebra, tá? Vou utilizar o corretivo em bastãozinho assim da Avon, tá bom? Esse é na cor bege claro. Bege claro 1, acho que é isso. Vou vir passando o dedinho nesse corretivo e vou vir aplicando aqui na minha pálpebra, tá? Em toda ela, nessa parte inferior e nessa parte aqui da pálpebra móvel e na pálpebra fixa, tá? Venho aplicando esse corretivo, vou aplicar com o dedo mesmo, que ele é cremosinho e com o pincel fica ruim pra aplicar, tá? Assim eu já vou tirando os excessos com o próprio dedo, tá? Venho aplicando em toda essa região da minha pálpebra esse corretivo, tá? E vou vir com a esponjinha, dando acabamento. Vou vir com uma esponjinha, assim, fofinha, tá? E vou aplicar o pó na região inferior dos olhos aqui, pra não estragar minha pele, tá? Minha pele já tá selada, só vou aplicar nessa região dos olhos mesmo. Vou utilizar o pó da Paiô, o 04, que tem brilhinhos, pra região dos olhos, tá? Coloco um pouquinho na tampinha e venho aplicando aqui, ó, vou deixar em excesso, tá? Do outro lado também, venho aplicando e deixando um excesso embaixo dessa região aqui embaixo dos olhos, tá? E vou deixar esse pó aqui enquanto eu vou preparando as minhas sombras. Se cair alguma sombra, aí é só varrer, tá bom? Vou utilizar essa paletinha aqui da Catherine Hill, tá? Que ela tem os tons bem legais de marrom, eu gosto bastante dessa paleta. E pra quem tem dificuldade pra esfumar, essa paleta eu indico, tá? Ela é super fácil de esfumar, a textura das sombras, ela é um meio termo. Eu vou mostrar 3 tamanhos de pincéis, tá bom? Que a gente vai utilizar nessa maquiagem. É preciso ter um pincel pequenininho de esfumar, tá? Pode ser assim, menorzinho, um pouquinho maior, tá? Mas um pincelzinho pequeno de esfumar, tá? Que seria nesse tamanho mais ou menos. Que ele é bem pequenininho, ele atinge regiões menores, tá? Preciso de um pincel maior pra esfumar, tá bom? Mais ou menos assim, nesse tamanho, que ele já é maior do que aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Um intermediário. E um pincel maior mesmo, pincel grande. Pra quê? Esse pincel eu vou utilizar pra dar acabamento na parte exterior, tá bom? Desse esfumado. Que vai ser o final desse esfumado, que é onde dá o acabamento dessa maquiagem. E eu vou precisar de um pincel pra aplicar a sombra nos olhos, tá? O pincel de aplicar as sombras pode ser tanto assim, o formatinho dele, né? De meia lua aqui, quanto assim também. Esse pincel é mais molinho, tá? Eu gosto dele bastante pra aplicar pigmento, que ele é mais molinho. E esse aqui, mais pra aplicar sombra, que ele é mais durinho, tá vendo? Ó, o primeiro erro para se iniciar o esfumado é qual? É você vir com um pincel grande e querer iniciar esse esfumado com um pincel grandão. Por que que acontece? Ele atinge muitas regiões, né? E acaba ficando difícil de você dar acabamento no final. Então, o ideal é não utilizar um pincel grandão para começar esse esfumado. Esse pincel eu não vou colocar cor nenhuma nele, ele vai ser o pincel que eu vou utilizar para finalizar toda vez dar acabamento no finalzinho do esfumado, tá? Evitar também de utilizar o mesmo pincel para passar cores diferentes.
Vou utilizar um pincel para passar a cor mais clara, outro pincel para passar a cor intermediária e um outro pincel para passar só o tom mais escuro. É bom também sempre você ter uma toalhinha, né, por perto, para você ir tirando o excesso do seu pincel para poder fazer o esfumado, tá? Que o esfumado não dá para você pegar um monte de sombra com o pincel e já sair passando no seu olho, que vai acabar ficando com tudo marcado a sombra, umas partes com buraco, outras partes muito escuras. Então, aí o esfumado é uma construção, tá? Tem que ser feito aos pouquinhos. Então, vamos iniciar, né, esse esfumadinho. Chega de falar e mãos à obra. Pegar um pincel intermediário, não esse menorzinho, um médio, ó, tá vendo a diferença de tamanho dos dois? Então, aqui eu tenho o 07 da Macryla da linha Universe e esse aqui é o 06, então eu vou iniciar pelo 06, tá? Vou vir com uma sombrinha da minha paleta, vou vir com esse tom aqui, ó, que é um marrom mais quentinho, tá? Vou vir pegando como essa sombra? Assim, ó, só um pouquinho, aí eu tiro o excesso e aí eu vou vir aplicando aqui na minha pálpebra. Como que eu vou aplicar, ó? Eu costumo fazer assim, eu faço uma bolinha aqui, ó, pego essa sombra, faço uma bolinha aqui no final, onde acaba, metade pra dentro, metade pra fora do meu olho, ó, pra ver aonde acaba a região do meu esfumado. Ponto alto do meu esfumado, aqui, ó, no meio do meu globo ocular. Então, eu olhando reto, no meio do meu globo ocular, eu vejo onde é o ponto alto. E venho aqui marcando também com a sombra, tá? Metade pra dentro e metade pra fora, tá? Tá vendo? Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Vou lá fazer a mesma coisa do outro lado. Outro erro é você querer pegar a sombra uma vez só com o pincel e achar que você vai esfumar o olho todo com um pouquinho de sombra só. Então, o esfumado é uma construção. Você tem que vir pegar a sombra. Aí eu venho primeiro pigmentando com batidinhas, ó. Vou unindo os pontos que eu fiz, tá? Não aplico no início, só nesse final por enquanto. E uno esses pontos, tá bem? Faço essa união. E assim que eu termino, eu venho com movimentos de vai e vem, só com o restante que sobrou no pincelzinho, tá? E de boleadinho. E venho trazendo o restante do pincel aqui, ó, pra esse início aqui do meu olho, tá? E venho voltando com movimentos circulares. Olha a cor que tá na paleta, tá a mesma cor que tá no meu olho? Não, meu olho tá um pouco mais claro. Então, eu venho, pego mais sombra e pigmento mais aqui, tá? Toda essa região com batidinhas. Até eu achar que tá a cor que eu quero que chegue, que é a cor que está na paleta, tá? Venho fazendo movimentos circulares, tá? Saindo um pouquinho pra fora e vindo um pouquinho pra dentro com esse tom. Seguro aqui, ó, no finalzinho do pincel, pra minha mão ficar bem levinha. Se eu segurar aqui em cima, ó, eu vou forçar muito esse pincel no meu rosto, ó, e vou ficar esfregando essa sombra. Se eu esfregar essa sombra onde eu já pigmentei, vai sair e ela vai ficar manchada. Em umas partes ela vai ficar marcada, porque eu vou ter pego a sombra, vou marcar ela aqui e vou querer arrastar. Com o pincel limpinho e vou ficar com metade do pincel em cima de onde foi esfumado e metade onde não tem nada. Não vou vir aqui no côncavo, vou vir só nessa bordinha aqui, ó, do esfumado, dando acabamento com esse pincel, tá? Em todo ele, eu venho dando acabamento. Esse pincel não tem nada, tá limpinho. Venho, limpo ele na toalha de novo e venho esfumando, tirando qualquer excesso de sombra e tirando qualquer marcação, mesma coisa do outro lado. Vou vir agora com outro pincel, vou deixar esses daqui separadinhos, que foi os que eu já utilizei. Vou vir com outro pincel menorzinho, tá? Que vai ser esse aqui, que é o 07 da Macryla da linha Universe. Ele é bem menorzinho, vou utilizar essa paleta aqui da Nude, é a 02, Que marca que é essa sombra? É da Vivai, ó.
Bem velhinha essa paleta, toda suja, acabada. E eu vou utilizar um marrom dela, tá? Vou só aplicar um pouquinho de esfoliante no meu lábio, que tá muito ressecado. Nenhuma paleta muito cara, nenhuma paleta importada, tá? O importante é só que ela tenha tons terrosos pra você começar a iniciar esse esfumado, tá? Aí depois eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando como fazer o esfumado colorido pra iniciantes, tá? Mas esse é só com tons terrosos pra facilitar de vocês conseguirem entender, tá bom? Então eu vou vir com esse tom aqui, ó, que é um tomzinho mais escuro de marrom. Vou vir com ele é opaco. Venho assim, ó, pigmentando bem no pincel, ó. E aonde que eu vou aplicar ele? Eu vou aplicar ele aqui, ó, bem rente ao côncavo. Aí eu não vou cobrir onde já passei essa sombra, tá vendo? Eu vou vir aqui por dentro com esse tom. Então, eu vou usar o espelhinho aqui, senão eu não vou conseguir ver, tá bom? Venho dando batidinhas na parte só do côncavo, sem subir na outra sombra. E eu vou dando batidinhas pra marcar essa cor aqui, pra ela pigmentar, tá bom? Aqui de vai e vem. E circular, e de vai e vem. Circular e vai e vem, tá? Tá vendo como já deu diferença, ó? Desse lado pra esse está com mais profundidade. Venho com mais um pouquinho dessa sombra, tá? E aplico aqui, ó, nesse cantinho externo do olho, tá? Com batidinhas. E venho voltando ela até aqui nesse início com o restante que sobrou no pincel. Então, essa sombra, ela tem que ficar no cantinho dela e a outra tem que aparecer ainda, ó. Tá vendo? Bom, feito isso, a gente vai voltar com o pincel anterior, tá? Vamos sujar um pouquinho lá naquela sombra que a gente tava usando, ó. Tirar o excesso e vamos dar acabamento aqui na bordinha, tá? Bem de levinho, com pouquinho produto. Aí eu venho com o pincel que tá limpo e venho esfumando esse final novamente, tá? Mesclando um tom no outro pra dar a transição até chegar na minha pele. Vou vir com o pincel de aplicar sombra, tá? Vou vir com esse aqui da Macrylan. E vou vir com um tomzinho, ó, esse aqui. Que ele é um tomzinho intermediário, tá vendo? Ele é menos quente que aquele outro da outra paleta, mas é um tom ainda assim bonito. Vou vir com esse tom aqui, ó, vou pegar ele com o pincel, ó, e vou vir aplicando ele aqui nessa região, tá? Nessa região aqui, fazendo essa transição aqui entre esse tom e o marrom mais escuro do final, tá? Bom, feito isso, eu vou vir com um pincelzinho, tá? De corretivo. Vou pegar um pouquinho de corretivo, desse que eu utilizei no início do vídeo, tá? Vou pegar um pouquinho desse corretivo aqui, vou pigmentar bem no pincel, ó. E vou vir aplicando nesse início aqui, tá? Que é onde eu quero pigmentar outra sombra. Por quê? Se eu não vir com corretivo, como eu já tenho marrom que tá invadindo um pouquinho aqui, e tem a outra sombra que tá fazendo a transição aqui, eu acabo não conseguindo pigmentar essa primeira sombra, tá? Porque já tem sombra, já tem um monte de coisa nesse olho. Então, eu venho primeiro fazendo de um lado, eu faço aqui um cortezinho, um cut, né? Nesse início, e aqui, ó, passo corretivo aqui nesse inicinho também. Vou vir com a esponjinha, tá? Dando um acabamentinho nesse corretivo. E já venho dando batidinhas nessa transição, tá? Entre o corretivo e a outra sombra, que tá no meio, tá? Pra ficar bem degradezinho, bem feitinho. Vou vir com esse tomzinho, vou utilizar um pincel, o pincel que eu tava usando de aplicar sombra, só que eu vou limpar ele na minha toalhinha.
bem limpadinho e vou vir com esse tom, tá? Que é o Crush. Venho pegando bastante, venho assim, ó, como se fosse apertando ele onde eu quero que ele pigmente, tá? E aqui nesse meio aqui também eu vou batendo e dando arrastadinha, tá? Feito isso, eu vou vir do outro lado fazendo a mesma coisa, tá? Vou vir varrendo esse pó pra gente fazer a parte inferior do olho, tá? Vou vir com um pincelzinho. Vou varrer esse pó aqui, que tava descansando no meu rosto. Tirar qualquer sombra que tenha caído nessa parte inferior. E venho varrendo o outro lado também, tá? Agora, pra essa sombra pigmentar na parte inferior aqui dos cílios, eu vou pegar o mesmo corretivo. Vou vir com um pincelzinho de corretivo, ó. E vou dar aqui, ó, um acabamentinho aqui bem rente à raiz dos cílios. Eu vou aplicar ele pra poder pigmentar a sombra, tá? Quando eu for aplicar a sombra escura aqui embaixo. Então, vou utilizar um lápis marrom, tá? Esse aqui é lápis Kajal com esfumador para os olhos. É um lápis Kajal marrom. Vou vir aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios com esse tomzinho, tá? Esse daqui é da Eudora, tá? Esse é o lápis Kajal esfumador para olhos à prova d'água, tá? Da Eudora. Venho com a própria buchinha que tem nele aqui, ó. A esponjinha que tem do outro lado e dou uma esfumadinha embaixo, tá? Bem rente. Eu vou vir com aquele pincelzinho, tá? Com aquela sombra, a primeira sombra marrom mais escura. E vou vir aplicando ela aqui, ó, selando esse lápis, tá? Já esfumando aqui esse lápis. Que é esse aqui, ó, esse marrom. Vou vir com ele, tiro o excesso e, ó, venho dando acabamento nesse finalzinho. Com movimentos de vai e vem. Pego mais um pouquinho, tiro o excesso e, ó, vai e vem, vai e vem. Tá? Mesma coisa do outro lado. E vou vir com um pozinho, um pó da cor da minha pele. Pó normal, pó compacto. Vou pegar esse pozinho da Fit Me, vou vir com ele aqui, ó, bem abaixo. Selando aqui esse finalzinho, pra deixar a transição mais bonita. E aqui nesse cantinho também. Mesma coisa do outro lado. Terminei isso, limpo esse pincel e venho com essa sombrinha aqui, a Crush, que eu apliquei nesse início. E aplico ela aqui abaixo da minha sobrancelha, só nesse ponto alto aqui da minha sobrancelha, tá? Finalizar essa make com máscara de cílios e rímel, tá? Vou aplicar também o delineador de caneta, bem rente à linha dos cílios, pra poder aplicar os cílios postiço, tá? Mas caso você tenha dificuldade para usar o delineador, você pode pegar um lápis preto de olho, passar bem rente aqui, ó, e esfumar ele com a mesma borrachinha que você esfumou desse ou com um pincel pequenininho, tá? Como esse aqui, por exemplo, que é um pincel pequenininho para esfumar a parte inferior dos olhos. Bom, gente, já apliquei máscara de cílios, tá? Apliquei o lápis preto de olho aqui na linha d'água superior, tá? Apliquei o cílio postiço, eu coloquei 2 cílios, tá? Eu juntei um cílio no outro. E apliquei 2 cíliozinhos, ó. Pra ficar bem tcharanã. Aí agora, pra finalizar essa maquiagem, tá, gente? Eu vou utilizar o pigmento da Intense, tá? Da Boticário. Vou vir com esse pincelzinho aqui da linha Universe. Vou abrir a tampinha, ó, e vou pegar o que tem na tampa. E vou aplicar esse pigmento aqui, ó, bem nesse início, ó, só pra dar
um tchananã nessa maquiagem, tá? Bem nesse inicinho só. Venho aqui com o restante aqui no cantinho da sobrancelha, aqui ó, no ponto mais alto. E vou vir aplicando batom e retocando a pele, tá? Pra essa maquiagem aqui, ó, bem marronzinha, eu escolhi um batom mais nude. Esse batom da Eudora Soul, que é o castanho indispensável. Vou tirar aqui esse esfoliante que eu deixei no lábio, tá? Com a ajuda de um algodãozinho. E vou vir aplicando esse batom, tá? Vou vir aplicando o iluminador, vou utilizar esse pó bronze da Ruby Rose, que eu gosto muito, tá? Na cor 1. E eu comprei esse daqui há muito tempo, nem sei se tem mais pra vender e vou dar acabamento nesse iluminador, tá? Vou passar aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Aqui onde eu quero que o iluminador fique mais potente, tá? Na pontinha do nariz, aqui no ponto alto do nariz, no queixo. E esse é o esfumado degradê com os tons que eu mais gosto, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que vocês querem pros próximos vídeos. E tamo junto. Gente, um beijão pra vocês e tchau, tchau!